Estagiários vazam dados de processos sigilosos a traficantes. Essa foi uma reportagem recentemente veiculada pelo programa Fantástico e que acendeu um alerta preocupante sobre essa função. Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama e no vídeo de hoje eu quero tocar nessa ferida, especialmente quando trata da função do estagiário e das orientações necessárias para que ele se atente quando for buscar o seu primeiro estágio. Lembrando que nós, enquanto professores, nós devemos estimular o aluno a buscar o seu estágio, mas além de buscar, lembrá-lo de quais são os riscos e as tentações que ele vai estar sujeito quando estiver atuando. Então a gente começa esse vídeo dividindo no primeiro ponto quanto aos direitos e deveres do estagiário. A gente sabe que o estagiário, hoje, a função dele está sob o império da Lei 11.788 de 2008, que representou um grande avanço para a atividade do estagiário. Até porque, antigamente, e eu me incluo nessa época, a nossa função ela não era regulamentada. Então a gente era conhecido mais como um office boy de luxo, aquele que esquenta a barriga no balcão ou que fica tirando cópias para cima e para baixo de processos que ele nem imagina da importância que tem. E fazia esse meio de campo, esse atendimento, ou só protocolizava uma petição. E a gente não tinha muito uma orientação técnica para como seguir. Por sua vez, os escritórios, as empresas, eles não tinham uma preocupação quanto a um ritual, a um processo, ou até mesmo quais são as atividades que deveria exercer o estagiário. Então, por isso que essa lei representou um grande avanço, porque lá foi estabelecido primeiro as obrigações das empresas ou dos escritórios, que primeiro deve sim celebrar um contrato. Esse contrato de estágio deve ser com o aluno regularmente matriculado em uma instituição de ensino superior. Esse contrato deve estabelecer todas as cláusulas, inclusive de início e término, de carga horária semanal, de bolsa auxílio e das condições e as atividades que deverão ser desempenhadas. Então vejam que esse contrato assegura uma garantia ao estagiário do que ele vai fazer lá. Por outro lado, ainda é obrigação da empresa ainda contratar um seguro em nome do estagiário para que durante aquele período em que ele está estagiando naquela empresa, ele esteja resguardado. Ainda é obrigação da empresa enviar semestralmente um relatório sobre as atividades desempenhadas pelo estagiário, descrevendo tudo o que ele fez e ainda mensurando, fazendo uma avaliação qualitativa sobre o desempenho daquele estagiário. E aí a instituição de ensino começa então a fazer uma fiscalização. Então, até para se afastar daquele quebra-galho. Não, o estagiário sim tem as atividades assim definidas, que podem ser fiscalizadas. Por outro lado, é direito do estagiário, sim, ter uma carga horária reduzida, então até 6 horas. Ele ainda tem direito, depois de completado um ano, direito de recesso, porque não é que nem um trabalho comum, né? O contrato de estágio, ele não tem uma característica de ser uma relação empregatícia. Então, portanto, se não ele teria direito a férias. Aí, depois de um ano, ele pode ter direito a um recesso, que pode ou não casar
com as férias dele de faculdade. Ainda, ele tem direito a uma bolsa auxílio previamente estipulada. Essa bolsa auxílio pode até ser incluído alguns benefícios, como plano de saúde, ou até mesmo pode ser incluído auxílio transporte, auxílio alimentação, o que é muito benéfico. Isso tudo graças a essa fiscalização e essa regulamentação da lei. Mas quais seriam, logo, as responsabilidades desse estagiário, já adentrando a parte profissional? Porque já que ele vai estar praticando aquilo que ele aprende na teoria, na faculdade, o estagiário, obviamente, ele vai ter acesso a alguns dados sigilosos, documentos, fotos, dados. E ele tem que ter uma postura profissional muito responsável e até mesmo muito ética. Ele não pode ficar dando risada, olha, fazendo fofoquinha sobre você viu aquele cliente, que horror. Por quê? Porque não é uma postura profissional esperada. Então, quando nós orientamos inclusive a isso. Você já é o espelho da sua futura atuação profissional e que, portanto, por mais que nós julguemos engraçado ou até mesmo assombrosos, a gente não pode externar qualquer tipo de julgamento, até porque o cliente confiou em você, a empresa confiou em você e você então não pode atuar como alguém que é leigo sobre o assunto. Ainda é dever o cumprimento dessas atividades já estabelecidas. Então, fazer corpo mole, tem aquele estagiário que fica jogando, fica mandando mensagem, fica só em rede social durante o estágio, ele não condiz com as obrigações já previamente definidas. Então, lembrando que quando o estagiário começa, ele tem a responsabilidade de cumprir aquelas atividades. Nesse caso específico dessa reportagem que eu contei para vocês, os estagiários eles foram afastados e eles estão sob investigação, podendo responder criminalmente por 2 crimes de violação sigilosa e de associação criminosa. Esses são crimes que podem chegar a 7 anos de reclusão. Então, é algo que pode recair sobre a sua atuação profissional. E será que vale a pena? Será que vale a pena você nem saiu no mercado de trabalho e já ficar manchado assim? E ficar com um comportamento meio marcado por ser um profissional que não tem uma postura ética esperada. E o que a gente conclui com tudo isso? Mais do que nunca, a gente tem, sim, enquanto professor, orientar o nosso aluno a acender um alerta. Olha, pode parecer tentador você ter acesso a esses dados, mas você não pode fazer uso desses dados, você não pode divulgar esses dados, você tem que saber guardar e ter a postura, inclusive, de ter a maturidade de não utilizar ou até mesmo fazer chacota, brincadeiras sobre algo que para a pessoa, para o cliente, é tão caro. A gente vê isso muito enquanto profissional, quando a gente dá de frente com o cliente, ele está com uma dor que para outras pessoas pode ser balela. Para você que é profissional contratado, é a dor que é a mais importante que você tem que cuidar. Além disso, a gente tem que entender e discutir essas situações em sala de aula, para que o aluno saiba na hora como se portar. De repente, se ele é abordado pela parte contrária, e aí ele pode ser assediado, ele pode ser ofertada uma propina para ele, como é que ele vai se portar? Será que vale a pena? E até mesmo
para que ele não caia na tentação de ir para o lado ilícito, nebuloso, incorreto da profissão. Justamente porque até nesse momento do estágio é separado o joio do trigo e é separado os bons dos maus profissionais. Ok? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que também ficou perplexo, assim como eu, com essa reportagem e que, de repente, pode sofrer ou ter essa tentação também no seu estágio. E se inscreva no canal, porque assim eu sei diretamente que você gosta de vídeos que eu faço com muito carinho daqui para você daí. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.